Olá, gente, boa noite. Começa mais uma live do Papo de Fé e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje com uma amiga muito especial, uma amiga muito querida que eu tive a honra de conhecer no Filhas do Rei, quando eu ministrei lá na igreja da pastora Silvana Nunes, é a Samela. E, gente, vai ser lindo demais. Eu quero te convidar a chamar todo mundo. Ai, gente, aproveita essa oportunidade que Deus está nos dando, da gente poder compartilhar mais do amor dele, da gente poder compartilhar mais da presença dele. Não perca essa oportunidade, viu, gente? Olha, há pessoas que dariam tudo para ter mais um minutinho na presença do Senhor. E nós estamos aqui tendo a oportunidade de desfrutar do amor de Deus, de desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas, de ouvir uma palavra abençoada, de termos a nossa vida transformada. Então não perde essa oportunidade, não. Seja canal de bênção na vida de alguém, seja canal de Deus na vida de alguém, no nome de Jesus. E sabe, meus amigos, quero dar boa noite aí para vocês que estão chegando, tanta gente linda chegando por aí. Olha, que Deus, deixa eu ajeitar aqui a câmera, pronto, melhorou. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Boa noite para você que está chegando aqui na live. Eu quero dizer, no nome de Jesus, que Deus tem algo precioso para derramar sobre a minha e sobre a tua vida. A Samela já está aqui com a gente, minha linda, já vou te chamar. Eu só queria compartilhar algo bem rapidinho com vocês, como a gente costuma fazer sempre aqui no Papo de Fé. E sabe, gente, eu não sei como é aí na sua casa, na sua rotina, na sua vida, mas eu quero te dizer que eu sou uma pessoa que tem os ouvidos muito sensíveis. E Deus falou muito comigo em relação a isso nesses dias. Eu viajei com a minha família e aí teve um momento, a minha família é daquele tipo que fala, todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo conversa ao mesmo tempo, e isso é muito bom. Mas o que Deus ministrou ao meu coração vai um pouquinho além de ouvir muitas vozes ao mesmo tempo. Eu estava no carro e o carro estava cheio, e aí assim, ó, o meu marido estava conversando e eu ouvindo um vídeo no celular. A minha mãe estava do meu lado ouvindo uma coisa no celular. O meu filho estava vendo um desenho no celular. O meu pai estava conversando e o som estava ligado. E eu estava tentando pensar em algumas coisas e não estava conseguindo. E a minha cabeça, quando esse tipo de coisa acontece, a minha cabeça ela dói um pouco. Não sei como é que é a sua, mas eu tenho um poder de captar assim sons. Eu não sei se eu sempre estudei anotando, ouvindo, escrevendo e não sei, eu desenvolvi uma sensibilidade aos meus ouvidos. E aí Deus falou comigo assim algo muito profundo. Muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer se concentrar em algo, a gente precisa de uma resposta, a gente precisa de uma direção e a gente não consegue escutar. A gente não consegue se concentrar porque o ruído ao nosso redor está muito alto. O barulho que o mundo faz ao nosso redor é muito alto. As vozes que estão ao nosso redor são muito altas. E eu confesso que eu tenho descoberto que no silêncio, a gente desfruta de paz, a gente tem concentração. No silêncio, a gente consegue desenvolver a nossa criatividade, organizar as nossas ideias. No silêncio, a gente consegue achar sabedoria. Muitas vezes a gente precisa calar não só as vozes contrárias, mas a nossa própria voz. No silêncio, há grandes chaves que podem mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar o nosso relacionamento com Deus. E a gente não desfruta disso. A gente vive numa correria, num mundo tão agitado, são tantas as vozes, é tanto barulho ao nosso redor, que a gente não consegue ouvir, escutar aquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. E pensando um pouquinho sobre ruídos e sobre ouvir a voz de Deus, Deus me levou a uma passagem que está lá em Isaías 49. Eu vou ler só alguns versículos com vocês e a gente já vai dar início oficialmente à nossa live. Aliás, Isaías 48, versículo 12, diz assim: Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Versículo 17 diz assim:
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Versículo 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia, e os teus descendentes como grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Versículo 49, 1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Até aqui. Não deixe que os ruídos da vida, não deixe que os ruídos das vozes contrárias te impeçam de ouvir a voz de Deus. Sabe o que eu pensei meditando sobre isso? Muito barulho causa prejuízo à nossa audição humana, humanamente falando. Quando a gente se acostuma com barulho muito alto, é sinal de que a nossa audição já não está saudável. E às vezes a gente se acostuma com barulho muito alto. Às vezes a gente se acostuma com ruídos muito fortes do lado de fora. E a gente não consegue ouvir a doce e mansa e suave voz de Deus. Ei, você tem autoridade para calar tudo aquilo que tem te impedido de escutar, de ouvir. Porque você ouviu o que nós acabamos de ler aqui na Bíblia? Se a gente der ouvido, se a gente puder dar ouvidos aos mandamentos do Senhor, à voz do Senhor, a nossa vida com certeza vai ser totalmente diferente. No nome de Jesus, silenciar ruídos para ouvir a voz de Deus, abaixar o volume das vozes lá de fora para poder ouvir o que o Senhor tem para falar conosco aqui dentro. É isso que a gente precisa exercitar, é isso que a gente precisa fazer todos os dias, no nome de Jesus. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso numa live que eu fui convidada para participar. Compartilhei já com vocês nos stories, fiquem ligados, eu vou falar sobre a importância de termos solitude, um momento a sós, conosco e com Deus, um momento em que a gente cala as vozes e a gente pode se conectar com o Senhor de forma muito especial. Solitude, a arte de desfrutar do prazer de estar sozinho. Solitude não é solidão. Solitude é um momento em que a gente cala tudo para se conectar com algo muito precioso, muito importante e ouvir a voz de Deus. Amém, gente? Vamos orar, porque eu sinto que hoje Deus vai fazer algo lindo, Deus vai falar conosco de forma muito especial. A nossa convidada, gente, é linda. Ela canta lindamente, ela é cantora, ela é adoradora, ela é uma mulher de Deus, ela é uma profetisa do Senhor. E eu estou muito feliz, muito honrada de receber a Samela aqui com a gente. Vamos orar para a gente convidar a Samela e receber ainda mais do que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, amém? Oh Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por mais essa live, nós queremos dizer, seja bem-vindo Espírito Santo. Oh Senhor, invade as nossas vidas, invade a nossa casa. Toma a nossa casa, Senhor, que todo ruído que nos impede de te ouvir seja silenciado agora, no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, a nossa atenção, a nossa concentração, a nossa conexão contigo. Ei, Senhor, cala agora, no nome de Jesus. Nós queremos dizer, Senhor, que os nossos ouvidos estão atentos à Tua voz. Os nossos ouvidos estão atentos a tudo aquilo de melhor que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, tenha liberdade de silenciar tudo aquilo que tem roubado a nossa atenção de Ti. No nome de Jesus. Amém e amém. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso Papo de Fé. Eu vou chamar agora a nossa convidada mais que especial, Samela Pacheco. E fica aqui com a gente para você receber tudo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus, deixa eu chamar a minha amiga linda. Oh, Oi! meu Deus, linda! A paz do Senhor, Minha gente! amiga! Que alegria te ter aqui.
Seja muito bem-vinda. Já estou há muito tempo gerando essa live, gerando essa conexão e agora deu certo. Graças a E eu Deus. estava dizendo, amiga, que assim, você arrebatou meu coração, viu? Ah, Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, que a gente se conectou lá no Filhas do Rei, na Pastora Silvana, eu confesso assim que eu vi algo muito especial na tua vida. amém. Você é uma mulher que faz a diferença, você é uma adoradora, você não é cantora. Você é adoradora, muito mais do que cantora. E isso para mim ficou tão palpável. Você é doce, você transborda amor. E eu estou muito honrada de te ter aqui. Estou aqui, ó, papel e caneta para anotar tudo, receber de Deus, tudo que o Senhor vai Glória a derramar através da Deus. tua vida. Tenha liberdade, minha amiga linda. Você é muito bem-vinda, viu? Ai, Babi, eu fico até constrangida. É tanto carinho que eu fico constrangida. Mas eu tô muito feliz de estar aqui também e de ter te conhecido. Que oportunidade incrível ter te conhecido. Conhecer Oh, alguém pode amém. parecer algo tão bobo, mas não é. São tantas pessoas nesse mundo e conhecer alguém parece que é quase que algo arquitetado. E é algo arquitetado, tudo está no arquiteto do céu, ele tem planejado tudo nos mínimos detalhes. Então, conhecer você faz parte desse plano, né? Desse plano incrível de Oh, Deus, de amém. colocar pessoas de Deus na minha vida. E eu tô muito, muito feliz, muito honrada, é um prazer. E eu tô aqui para falar o que Deus colocou no meu coração. Amém, amiga. Tenha liberdade mesmo. Quebra tudo para Jesus, entrega tudo, louva com a gente. O espaço é todo teu. E eu confesso, assim, olha, é tão interessante o que tem acontecido aqui no Papo de Fé, porque às vezes Deus sempre fala algo comigo e eu faço uma abertura de alguns minutinhos. E é muito legal, assim, que no final as palavras se encontram de um jeito que eu falo assim, meu Deus, tudo agendado pelo Senhor mesmo. Tá Mas é, tudo conectado pelo Senhor mesmo, mesmo. Então, Samuel, assim, eu quero te dizer que eu tava, não sei se você chegou a ouvir aqui no início, eu estava falando sobre a gente silenciar ruídos para ouvir a voz de Deus. Se a gente não fizer isso, a gente não escuta. não. A gente ouve tanta coisa que não escuta nada. Não é assim que acontece? É, você estava introduzindo e eu fiquei assim, caramba, tem muito a ver com o que Deus colocou no meu coração. Olha isso. Não, e olha, a minha oração foi exatamente essa, para que Deus possa silenciar mesmo tudo aquilo que está roubando o nosso foco, a nossa atenção, para que a gente possa receber tudo, Glória a tudo Deus. que Ele derramou sobre você e que vai jorrar sobre nós. Então, amiga, o espaço é teu. Ai, Fica livre, aleluia. fica à vontade para cumprimentar as pessoas, para se apresentar, para ministrar, para louvar. A casa é tua, o papo de fé é todo teu. Glória a Deus. Valquíria, linda. Então, esses dias eu tava aqui em casa lavando louça, não sei vocês, mas Deus fala muito comigo enquanto eu tô lavando louça. Também. E, e eu gosto de escutar louvor e tudo mais. Acabei escutando um louvor que há um tempo eu não escuto ninguém cantar, não é um louvor antigo, mas enquanto eu escutava, eu sou muito assim, quando eu cismo com louvor, eu fico escutando ele sempre. Parece que é um louvor para um tempo da minha vida. E primeiro eu queria falar, meu nome é Samela Pacheco. Tô aqui na live da Babi, não caí de paraquedas, conheci Babi, tive contato com Babi, fui É, né? ministrada através da vida de Babi. Babi ministrou sobre a vida de Naamã e, meu Deus, eu fiquei sentando e falando, meu Deus, cadê meu papel, cadê minha caneta? Pegava o celular, anotava e ficava, Jesus, estou dentro do culto com o celular, mas eu tenho que anotar isso aqui, recebi muito. Depois em casa, coloquei Amém. para assistir, sentei, anotei. Então, assim, a Babi é uma bênção na minha vida, já tem sido bênção na minha vida. E hoje eu queria compartilhar algo com vocês. Eu vou adorar o Senhor, essa canção que esses dias lavando louça o Senhor ministrou meu coração. E depois eu vou entrar com uma Aleluia. palavra que vai de encontro totalmente ao que a Babi colocou como introdução aqui. Mas enquanto isso, use esse Aleluia. momento do louvor e peça a Deus, Senhor, prepara o terreno do meu coração para que eu consiga realmente receber a tua palavra do meu coração e que essa palavra gere frutos no meu coração, crie raízes no meu coração. Aproveita esse momento desse louvor para fazer isso. Vamos adorar. Aleluia. Aleluia.
Oh, Espírito Santo de Deus. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. E Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Pois se foi Deus quem prometeu, a promessa tá de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o seu joelho tá no chão, o seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Oh, glória! Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Oh, Jesus, aleluia, aleluia. Oh, glória, Senhor, em Jesus nós encontramos o nosso descanso. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa tá de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o seu joelho tá no chão, o seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, Samela, qual é o segredo? Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. E esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limita apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo continua sendo o mesmo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Tá sofrendo, mas Eita também tá Deus, aprendendo. aleluia. Tá machucando, mas também tá ensinando. Meu Deus. Eita Deus. Minha tia Jussara, você tá aqui. Deus abençoe, tia.
Ainda dentro dessa Glória a canção, Deus. a Babi estava falando aqui no início sobre silenciar os ruídos. É interessante que por esses dias eu estava num congresso de jovens da minha igreja e o pregador falou que no dia do Pentecoste, Babi, estava acontecendo um culto. Então no culto tem som. Só que a Bíblia vai dizer que um som impetuoso, como um som de vento, invadiu o ambiente. E aí ele trouxe uma revelação que eu fiquei assim, que começou a ministrar o meu coração. É interessante que já havia um som no lugar, mas houve um som que veio do céu. E o que Deus pergunta é: será que você está disposto a silenciar o som da terra para que o som do céu invada o espaço e possa Aleluia. governar o ambiente? E quando ele falou sobre silenciar o som da terra, oi mãe, eu vou falando com as pessoas porque silenciar o som da terra muitas vezes é silenciar o nosso talento, é silenciar as nossas vontades. Eu lembro que uma vez escutei algo que marcou minha vida, que é muito bom quando a glória de Deus desce e você é usado quando a glória de Deus desce. Mas bom mesmo é quando a glória de Deus desce e não dá nem mais para ser usado, porque a Bíblia vai narrar sobre uma glória que desceu e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Não ficou talento, não ficou a voz, eu vou continuar aqui cantando e fazendo minhas melismas, não. Bom seria se nós pudéssemos sempre experimentar de uma glória em que nós não mostrássemos mais os nossos dons, os nossos talentos, mas que a única coisa que ficasse ali pairando e em destaque fosse a glória de Deus. E falando sobre ouvir a voz de Deus, eu só me lembro muito de Jonas, que foi exatamente... Não mudei a palavra porque a Babi falou. Está aqui aberto em Jonas. Nada combinado, gente. Nada Nunca. combinado. E vocês já ouviram a história de Jonas, com certeza. E eu vou deixar alguns pontos aqui sobre a história de Jonas que ministraram muito meu coração. A Bíblia vai dizer: Aleluia. e veio a palavra do Senhor, em Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas. A primeira coisa que me chama a atenção é que quem falou não foi a mãe de Jonas, não foi o amigo de Jonas. A palavra que veio foi a palavra do próprio Deus. Quem delegou uma ordem para ele foi o Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor diz: levanta-te e vai. E eu observo que não tem como você cumprir uma chamada sem se levantar antes. Ele fala: levanta e depois vai. Tem muita gente querendo ir sem levantar. E não tem Meu como Deus. você cumprir um chamado para levantar outras pessoas se nem você se levantou. Tem tanta gente tentando ser remédio. E quando eu digo ser remédio, não é que nós somos o remédio, mas é porque nós somos imagem e semelhança. E ele colocou algo de governo sobre a nossa vida, um poder e uma autoridade sobre a nossa vida. E tem muita gente querendo ser usado como remédio, mas ainda não entendeu que primeiro precisa se levantar, curar a si mesmo, reconhecer o que precisa ser tratado dentro dele, as mazelas que precisam ser tratadas. Então ele fala: levanta, depois que você levantar, você vai cumprir a chamada que eu tenho para você. Levanta e vai à grande cidade. Isso me chama a atenção porque é um homem. E ele chega para um homem e manda ele ir para uma grande cidade. Não precisa de muito se você tem uma palavra. Deus te deu uma palavra de direcionamento, então vai. Ah, mas eu não tenho reforço. Vai. Ah, mas eu não tenho quem me ajude. No meio do caminho, Deus vai te sustentar. Eu gosto de uma frase que a gente ouve muito: um com Deus é maioria. Então, Deus não levantou uma equipe para Jonas, Deus levantou Jonas. E muitas missões do céu não vão ter ajuda e help da terra. Tem porta que Deus fecha na terra, não é porque ele te odeia, porque ele quer o teu mal, mas porque ele quer te ensinar a viver em uma obediência e uma dependência. E muitas vezes nós não conseguimos amadurecer a nossa dependência em Deus porque sempre estamos nos apoiando em reforços da terra. A gente está sempre acostumado com vamos, vamos. Me ajuda, me ajuda. Aí uma hora ninguém ajuda, ninguém vamos. E a gente fica: caramba, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Deus está te amadurecendo, te fazendo crescer na caminhada com Ele. Eu acredito que por vezes Jonas teve equipe, mas chegou o dia que Deus falou assim: Jonas, levanta e vai. Senhor, mas quem é que vai comigo? Não, é você.
Mas é uma grande cidade. A gente tem mania de olhar para o nosso tamanho, o tamanho do projeto, comparar o nosso tamanho com o tamanho do projeto e achar que nós não somos capazes. Mas eu gosto de dizer que Eita, isso é bom. É bom pensar que não é capaz. Por quê? A Bíblia vai dizer que Moisés começa a dizer para Deus que ele não podia. Quando Deus fala assim, você que vai libertar o povo do Egito, ele começa a dar várias desculpas para Deus. E eu acho muito interessante, Babi, eu gosto muito de falar sobre isso. Nós, mulheres, vamos entender isso. Quando a gente chega para uma amiga e fala assim, nossa, amiga, eu tô tão gorda. Ai, eu acho que eu tô assim, acima do peso. A gente quer que ela fale assim, tá mesmo, tá enorme. A gente quer que ela fale, o que é isso, amiga? Tá linda. imagina. Imagina, emagreceu até. Agora você imagina Moisés falando para Deus que ele era nada, que ele não era capaz. Você acha que ele esperava o que de Deus? Que é isso, Moisés? Tu morou no palácio. Te fiz andar com os grandes, te ensinei a escrever, coisa que poucos naquela época Meu faziam. Deus. Você teve acesso a coisas espetaculares. Tu é o cara, tu é bom. Mas é interessante que enquanto ele tá falando que ele não é nada, que ele não é nada, que ele não é nada, Deus fala assim, ó. Eu sou contigo. Deus não desmente nada do que Moisés falou. É como se Deus dissesse assim, eu concordo. Você é pequeno mesmo. Que bom que tu sabe disso, mas deixa eu te liberar uma palavra. Não é sobre o seu potencial. Não é sobre as suas ferramentas, nem sobre o seu talento. É sobre quem vai com você e eu estou contigo. É sobre a palavra que eu liberei e eu estou contigo. Então, Deus está dizendo para Jonas, Jonas é uma cidade grande, mas não vai ter equipe. É só você e eu. Quantas Meu coisas Deus. Deus nos propõe e nós ficamos com medo. Eu tenho essa experiência bem recente com medo. Eu sempre tive no meu coração ardendo uma vontade de cuidar de mulheres. Só que eu olho assim, eu tenho 28 anos de idade. E eu gosto de andar com pessoas mais velhas, mulheres mais experientes, né? E eu fico andando com essas mulheres de oração e eu falo, poxa, mas essas mulheres é que tinham que criar um projeto para cuidar de mulher. Não eu. E eu ficava com medo, fugindo. Deus começou a me laçar, me laçar, me laçar. E quando eu fiz, eu criei aí um projeto para cuidar de mulheres que se chama Refeitas. E eu até brinquei, gente, quando tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque se você tá debaixo de uma palavra, é sobre isso. E aí Deus fez fluir o projeto. Colocou, inclusive, depois mulheres, mas primeiro quem teve que acreditar foi eu. Quem teve que sair do lugar fui Uhum. eu. Depois ele levanta, depois ele garante. Deus nunca vai te dar uma promessa e não vai te dar a manutenção para essa promessa. Nunca. Ele não vai deixar a tua promessa morrer de fome. Ele libera a promessa, você começa a andar de acordo com a promessa e Deus dá a manutenção da sua promessa. Entende? É igual gente que fala assim, Deus disse que vai me dar um carro. Aí fica afobado, vai lá e compra a prestação, não tem nem como pagar a prestação. Não, Deus não é um Deus assim. Deus, quando te der, ele vai te dar a manutenção da promessa. Você vai ter como comprar o pneu do teu carro, abastecer o teu carro, pagar a prestação do teu carro, porque Deus não dá nada assim para te jogar no nada e falar, agora se vira com a promessa. Não! Deus cuida de todos os detalhes da promessa. É assim o nosso Deus. E o Senhor mandou que Jonas fosse a uma grande cidade, apenas um homem para uma grande cidade. E sobre ir com medo mesmo, tem uma passagem de uma mulher que eu gosto muito, a Bíblia não fala o nome dela. Mas depois leiam em casa, Lucas capítulo 13. A mulher encurvada, 18 anos, com uma doença que ela, com um problema na coluna, que ela só conseguia andar olhando para baixo. E é interessante que ela tá do lado de fora da sinagoga, porque ela é mulher e ela tem deficiência. Tá do lado de fora da sinagoga, Jesus está pegando lá dentro e Jesus chama ela lá para dentro. Eu fico meio surtada porque Deus ele gosta de quebrar tabu. Ele viu a mulher, ele podia ir lá fora e curar ela lá fora, mas ele não faz isso. Ele fala assim, chama ela, manda ela entrar. Imagina o desespero dessa mulher. Eu não posso entrar aí não, Deus. Jesus, quem tá aí dentro não quer que eu entre não. Jesus, quem tá aí dentro não tá torcendo para eu não chegar. Jesus, se eu entrar aí, vai ter gente me empurrando, vai ter gente falando, sai daqui, aqui não é o teu lugar. Aí Jesus tá falando assim, não tô perguntando quem não acredita. Eu quero que você saia do seu lugar e venha com medo mesmo. E ela caminha, e o lugar tá cheio, porque Jesus não era qualquer pregador não, meu filho. Aonde ele tava, todo mundo seguia ele. Então imagina um lugar cheio, e cheio de gente que não queria ela lá dentro. Ela ainda anda encurvada. Imagina a situação dessa mulher até chegar lá na frente de Jesus. Fácil não foi.
Provavelmente no meio do caminho teve gente que empurrou, que cutucou. Eu amo essa passagem, porque eu fico imaginando ela só passando e o povo falando assim, aqui não é teu lugar não. Ei, tu não vai chegar lá não. E eu imagino ela rebatendo todo mundo dizendo assim, meu filho, quem liberou a palavra foi Jesus. Então eu não tô nem aí pra torcida contrária, eu vou chegar. Então você tem que ir independente de torcida, independente de time, independente de ajuda. Ah, eu não vou, eu não me levanto para fazer o que Deus mandou fazer porque eu não tenho quem me ajude. Isso é desculpa. Isso é desculpa porque o teu maior ajudador é o Senhor. Ele está entre os que te ajudam no teu time, ele é do teu time. E a Bíblia vai dizer que depois que Deus diz isso, ele manda ele para a grande cidade. A Bíblia vai dizer que ele falou, levanta e vai. Só que a Bíblia também vai dizer, e Jonas se levantou para fugir. O que adianta estar de pé e não estar cumprindo? Ah, não, eu tô bem. Será que você tá bem mesmo? Será que você tá bem mesmo? Porque tem fases boas na nossa vida que, na verdade, significam apenas que nós não estamos nos posicionando. Minha mãe gosta muito de falar sobre isso. Ela fala... tem gente que não entende. Ah, eu não estava fazendo nada para Jesus, estava tudo bem. Agora que eu estou fazendo as coisas para Jesus, tá um monte de ataque. Minha filha, é isso mesmo. O inimigo não está preocupado com quem não está posicionado. Tá tudo bem. E às vezes tá tudo bem é justamente tá tudo errado. Porque você não está se posicionando, então o inimigo não está nem aí para você. Quando você se posiciona, as guerras vêm. Mas maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. E deixa eu te dizer uma coisa. É melhor comprar guerra com o inferno do que comprar guerra com o céu. Porque do inferno, o céu pode te tirar. Mas quero ver, dura cair nas mãos do Deus vivo. Quando ele arquiteta, quando ele começa a arquitetar, olha o que ele vai fazendo na vida de Jonas. Quem pode livrar ele do grande peixe? Quem pode livrar ele do grande vento? Ninguém, porque dura cair na mão do grande Deus, do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que ele se levanta para fugir. E levanta para se fugir de diante da face do Senhor. Que burrice. Quem se esconde dele? Eu lembro de uma musiquinha da minha infância que dizia assim, ó. Não dá pra brincar de esconde, esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não dá pra se esconder. Adão tenta fazer isso. A natureza humana jamais aceitará se expor. Dizer, foi eu, ó, eu que errei. Adão se esconde quando ele erra. E Deus está entrando, é lindo. Porque Deus vai insistindo, Adão, Adão. Você vai ver que Deus vai insistindo e Adão fica em silêncio. Até uma hora que é tão insuportável, porque tem hora que a voz dele fala tão alto que não dá mais para esconder. Tem que gritar, eu tô aqui. E Adão vai dizer, aqui, Senhor, tô aqui, Senhor. Só que ele não consegue dizer que ele errou. Ele coloca a culpa até em Deus, porque ele vai dizer a mulher que tu me deste. Então a culpa é tua. Foi tu que me deu essa mulher e ela me fez errar. Ele não mostra a ferida dele. Jonas se esconde. E eu até anotei isso aqui. A natureza humana jamais aceitará que você se exponha, mas a cura só vem para a ferida que nós mostramos ao doutor. Eu lembro que eu li a passagem do Bom Samaritano, inclusive esses dias eu estava fazendo um devocional do Bom Samaritano com a minha filha. E é interessante que, por que o Bom Samaritano percebe que aquele homem está machucado? Porque as suas feridas estão expostas. Por que aquela menina que conheceu Naamã falou sobre um homem que tinha um milagre? Porque ela morava na casa onde Naamã estava e conhecia as feridas dele. Mas quem estava na rua não poderia dar endereço do milagre, porque ele jamais mostrava essas feridas em público. E tem muita gente querendo cura para a ferida que ela está escondendo, fingindo que não aconteceu nada. Só que o médico, quando você vai lá para receber o tratamento, você não pode falar assim, ó, eu tenho uma ferida. Aonde? Ah, não vou te falar, mas eu quero cura. Não. Você tem que falar, ó, é aqui, ó, limpa, faz aqui, passa o remédio, enfaixa. Então, para de ocultar para Deus as tuas feridas. Você tem total direito de não contar sobre as suas feridas para todo mundo. Tem um louvor que diz, não conte os seus maiores sonhos para ninguém, não mostre suas feridas para quem não tem remédio. E é isso, mas para Deus não dá. Tem gente querendo mentir até para Deus. Eu brinco que tem gente que ora assim, Senhor, tu sabe, Deus, que eu tenho sido fiel. E aí Deus olha do céu, hã? Fiel? É o quê? Tem certeza? Então, para ele não precisa mentir. Para ele não precisa de máscara. Eu lembro de uma frase que Deus me deu num processo de libertação, que eu orava para Deus, Senhor, eu preciso ser liberto. Deus me disse assim, filha,
Você não precisa de uma máscara, porque eu já te cobri com meu sangue. Então Meu você não Deus, aleluia. precisa viver uma mentira. Você não precisa. Aquilo que foi feito lá no Éden, quando Adão cai, Deus cria um paliativo. Ele mata ali um animal, pega a pele do animal e coloca para cobrir a vergonha. Aquilo era um paliativo, mas depois que Jesus veio, o sangue dele nos limpou, nos libertou. Nós não precisamos de paliativos e nós não precisamos viver uma mentira. Eu tenho visto um evangelho que a gente tem que criar uma farsa para ser aceito. Não, 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 não é isso que o céu quer de você. Gente que tá vivendo um evangelho de mentira no Instagram, só que quando a trombeta soar, ele não vai vir olhar os seus conteúdos no Instagram para avaliar se você é cristão, ele vai te olhar por dentro, ele te conhece. Ele te É verdade. conhece. A Bíblia vai continuar contando que o Jonas ainda vai pagar uma passagem para ir para o lugar contrário ao que Deus mandou. Eu anotei isso. É um homem que investe na desobediência. E o que é investir na desobediência? É quando você coloca o seu esforço, o seu dinheiro, o seu Meu tempo e a Deus. sua atenção naquilo que Deus já disse não. Deus já falou não. E você tá ali, ó. É igual quando Deus vai falar através do profeta Natan para Davi assim: a criança não vai viver. Esse filho aí do Batseba não vai viver. E a Bíblia vai dizer que Davi vai jejuar, que Davi vai chorar, que Davi vai gritar. Não tira o direito de Davi de fazer isso. Nós somos humanos, a gente quer pedir para Deus até o último minuto. Inclusive, tem passagens bíblicas em que Deus liberou uma palavra dizendo: ó, vai morrer. E o homem foi lá e gritou: Senhor, em nome de Jesus, me dá mais tempo de vida. E Deus deu. Então, eu acredito que ele revoga assim por amor a nós. Só que era algo tão criterioso porque Deus estava tirando uma mancha daquela família. Era uma mancha. E Davi vai buscar e não adiantou. Porque não adianta você desempenhar força, tempo e atenção naquilo que Deus já disse não. Isso só vai te desgastar. Isso só vai te fazer rodar e rodar no deserto. Ai, nossa, Jesus disse que eu ia chegar na terra prometida, mas está rodando por causa da desobediência. O desobediente, ele fica mais tempo no deserto. O desobediente, ele fica mais tempo longe da promessa. O desobediente, ele não consegue enxergar as promessas. Às vezes a promessa está ali, ele não consegue enxergar. Fica rodando, rodando e rodando. Então, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, faz-nos mais obedientes. E obedecer nem sempre é fácil. Não é. Só que sempre é a melhor alternativa. É a melhor alternativa. Porque ficar dando volta no deserto é muito pior, é muito mais cansativo. Por quê? Obedecer é difícil, mas desobedecer é pior. Dá mais trabalho do que obedecer. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: Jonas investiu, pagou uma passagem para ir para Jope. E a Bíblia vai dizer que, assim, no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. E aí eu anotei: quem investe em desobediência, colhe vento. Não tem outro resultado. Eita. Foi lá e pagou, eu vou para outro lugar. E Deus falou: ah, é? Então eu vou mandar um vento. E não era um vento pequeno, não, tá? A Bíblia vai dizer que era um grande vento. E é nesse momento que as pessoas do barco começam a se desesperar. Vem que a água está entrando no barco. A Bíblia vai dizer até que o navio estava para se quebrar, a ponto de se quebrar. E eles começam a ficar tão desesperados que eles começam a jogar as suas coisas no mar para aliviarem o peso. E aí eu anotei isso aqui. Tem peso que é espiritual. Pode trocar o móvel, pode limpar, pode comprar melhor roupa, mas o peso não sai. Joga mala e continua e não muda. E tem coisas na nossa vida que não mudam enquanto nós não nos posicionarmos espiritualmente em obediência. Obediência. Aleluia. A desobediência atrai coisas tão malignas para nossa casa. Tão malignas para nossa casa. Eu lembro que houve uma semana que Deus tinha me dado uma missão. E eu não queria fazer, porque eu tava com muita vergonha. Não sou tímida, mas tem coisa que eu tenho vergonha de fazer. Por quê? Por eu não ser tímida, se essa menina gosta de aparecer,
as pessoas já têm essa ideia de mim. A Sam, ela quer aparecer. Então, às vezes, Deus me dá uns projetos, umas missões que eu falo, Senhor, pô, já fala que eu sou aparecida, que eu gosto de aparecer. O Senhor ainda fica me dando essas coisas para fazer, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E eu fiquei teimando. E eu lembro que uma madrugada eu levantei, eu levanto toda madrugada para ir no banheiro, né? E, graças a Deus, uma paz na minha casa. Eu não sinto nada de ruim, nenhuma opressão, nada ruim. Levantei nesse dia, eu senti uma opressão no corredor da minha casa. E aquilo horrível. Fui lá no meu banheiro, usei meu banheiro, levantei, passei no corredor de novo e senti aquela opressão. Eu falei, Senhor, tá repreendido. O que que é isso? Se eu dei alguma legalidade, o Senhor vai expulsando. Deus falou assim, tua desobediência. O inimigo fica procurando brechas. Ele fica só sondando assim, ó. E aí ele vai diante de Deus e pega a brecha e fala assim, porque ele é o nosso acusador. Jesus é o nosso advogado, mas ele é o nosso acusador. E ele fica ali, ó, isso aqui ela não quer fazer, não. Deixa eu ir lá então visitar ela. Então ele fica procurando legalidade. Ó, sentimento de morte. Já fui sondada por sentimento de morte, já fui sondada por sentimento de suicídio, mas isso foi numa época em que eu vivi em muita desobediência. Eu não estou falando que isso é regra, porque eu acredito que a depressão, por exemplo, a depressão é uma doença, assim como o câncer, que pode ser tratada, que não significa que você não tem Deus, que você não tem Jesus, mas eu estou contando da minha experiência. Quando eu fui sondada pela vontade de morrer, por um princípio de depressão, era uma época de muita desobediência em várias áreas da minha vida. E eu percebo que quando eu comecei a fechar isso, alinhar isso, ficar mais perto dele, isso foi mudando dentro de mim, melhorando dentro de mim, para que esse espírito maligno não tivesse mais essa legalidade de entrar, sabe? De trabalhar. E a Bíblia vai dizer que, olha só que coisa louca. Me perdoa a expressão, mas o mundo tá caindo. O povo tá jogando a mala. E Jonas está onde? No fundo do navio, dormindo. Quando eu li isso, eu falei, isso não é normal. Isso não é normal, porque nenhuma pessoa com bagunçando, balançando, vai dormir como se nada tivesse acontecido. E aí o Senhor falou comigo, isso não é um sono comum. Isso é o sono da falta de temor. É quando você já está longe, tão longe, que você não consegue nem sentir as perdas que as pessoas ao seu redor e você estão tendo mediante a sua posição de desobediência. É quando você já está tão acostumado com a desobediência que já é tranquilo, dormir tranquilo em meio à desobediência. É quando a desobediência não te tira mais o sono. Nós estamos precisando do temor novamente nas nossas igrejas. De crentes que quando pecavam, ficavam sem dormir. De crentes que quando pecavam, ficavam, Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso ir para o monte. Senhor, eu preciso fazer um jejum essa semana. Porque eu preciso me arrepender disso aqui. Eu preciso... A gente não tá mais assim. A gente tá tipo, tranquilo. Vou subir lá, vou cantar, vou pregar. Deus me perdoa. É uma falta de temor. Então, eu lembro que eu estava numa consagração da minha igreja e meu pastor estava falando um negócio lá sobre o Santo dos Santos e eu escutei o Espírito Santo nitidamente me falando no meu coração assim, Samela, amarre o sino aos seus pés. Eu fico até arrepiada. E eu falei, Senhor, o que que é isso? Eu ouvi nitidamente. E eu gosto de andar com a minha canetinha e peguei minha caneta, anotei e falei, Senhor, me dá entendimento. O que que é isso? Amarre o sino aos seus pés. E aí Deus me lembrou dos estudiosos que dizem que quando o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, ele tinha que amarrar um sino no pé. E amarrar um sino no pé, Davi, era um símbolo de temor, porque ele ficava preparado, ele não podia pecar, ele era um cara totalmente consagrado, mas mesmo sabendo que ele estava totalmente consagrado, ele ainda amarrava o sino no pé, dizendo, Senhor, se tiver alguma coisa errada aqui, eu sei que eu vou ser consumido. É temor, é medo. Literalmente um medo, mas um medo de respeito. O temor é esse respeito. Eu vou e eu não sei se eu volto. E aí eu entendi o Espírito Santo falando pra mim assim, o altar ainda precisa ser respeitado. Amarre o sino aos seus pés. Vá pedindo sempre, Senhor, me consagra, me limpa. Eu não quero subir nesse altar de qualquer maneira. Eu não quero subir para ministrar, para fazer qualquer coisa dentro da tua casa de qualquer maneira. E às vezes as pessoas dizem assim, eu não sou pastora, eu não sou pregadora, eu não sou cantora, então eu não tenho esse comprometimento. Não, meu filho. Você é sacerdócio real. No dia que Jesus voltar, ele vai procurar uma igreja limpa,
uma igreja lavada e remida. Então ele não vai perguntar se você era pastor para saber se você pecou. Ele não Uhum. vai perguntar isso. Inclusive, sobre isso, ele vai dizer para muita gente que estava na igreja, porque é a palavra que ele vai dizer: no teu nome eu preguei, no teu nome vidas foram salvas, eu falei de você, eu falei do teu nome, do teu amor. E essa palavra que Deus vai falar, eu não te conheço, não é para desviado, não, é para crente. É para crente praticante. São os praticantes que servem tanto ao Senhor, mas esquece que servir não significa ser amigo. Eu posso ter alguém na minha casa para me servir, para prestar algum serviço. Posso contratar alguém aqui para instalar a internet da minha casa, mas eu não preciso ter intimidade com ele. E tem muita gente servindo e achando que isso é ganhar vaguinha no céu. Mas a vaga no céu, ele não vai perguntar: vem cá, o que você fez na igreja? Tu cantou, tu pregou? Vem cá, você dirigiu alguma oração? Você era qual era o seu cargo? Não é assim que Jesus vai fazer para poder levar alguém para o céu. Então, ele vai até perguntar das suas obras, do teu coração, mas jamais sobre isso, sobre cargo, sobre o que você desempenhou na igreja. E aí ele vai dizer, Deus vai dizer o seguinte: ele mandou um grande vento e dormiu um sono profundo. E aí o mestre do navio que acordou Jonas. Jonas não acordou sozinho, não. O mestre do navio acordou ele. Acordou e disse assim: levanta e invoca o teu Deus. A gente está clamando os nossos deuses aqui, mas ninguém respondeu. A gente não sabe qual o Deus que está furioso. E aí Davi vai dizer, não, Jonas vai dizer: eu tenho certeza que esse problema é culpa minha. Pode me jogar na água que o problema é culpa minha. É culpa minha. E aí, esse levanta-te e invoca é interessante, porque no início Deus fala: levanta e vai. Depois Jonas levanta e foge. E aí o mestre diz: levanta-te e invoca. No meio de um vendaval, de uma tempestade, de um vento. E aí eu anotei: se não se levanta para obedecer na calmaria, o vento te fará levantar para obedecer. Muitas vezes o que você não desempenha enquanto tá tudo tranquilo, não. É igual a mim. Levantei de madrugada, já senti um negócio estranho. Jesus, o que é isso aqui? Minha filha, acorda. Falei contigo, tava tudo bem, você não quis obedecer. Vamos lá. Às vezes Deus dá alerta pra gente desempenhar o que ele quer. Ele tem os seus métodos de agir com os seus filhos. Eu costumo dizer que tem até crente que não pode sair do vento. Porque Deus sabe que se tirar do vento, para de adorar, para de ir pra igreja, só quer saber de shopping, só quer saber de praia. Aí Deus sempre manda um ventinho ali na vida do varão. Aí fala: nossa, minha vida é só vento. É porque Deus sabe como que te movimenta. Se é do vento, minha filha, ele vai viver do vento. Você tem que começar a aprender, então, a adorar sem vento, que aí ele vai tirar o vento da sua vida. Deus sabe como movimenta os seus. Então, ele tem que se levantar e ali jogam ele ao mar. E vocês conhecem a história. Deus usa a barriga de um grande peixe para colocar Jonas. Imagina que desespero ficar na barriga de um peixe. Ele teve que passar por isso. Só que é interessante que eu lembro que teve um estudo que meu padrasto deu, que em Nínive, que era a terra onde Deus mandou Jonas ir, eles adoravam ao deus Dagon. E Dagon era um deus que era metade peixe e metade homem. Então, até nisso, Deus tem as suas estratégias. Por quê? Como que Jonas chega? Chega da boca de um peixe. O peixe vomita ele lá em Nínive. Os homens de Nínive olham, aquilo chama a atenção dos homens, porque eles já tinham aquela ideia de peixe, de Deus e tudo mais. E dali eles param para ouvir Jonas. Eles começam a aceitar a Deus ali naquele momento, dizer que só Deus é o Senhor. Apregou um grande jejum, começam a se humilhar diante de Deus, dizer: Deus, nós queremos te engrandecer, nós queremos te adorar, nos perdoa, nos lava. E ali começa todo o plano de Deus se encaixar perfeitamente, porque nada foge do controle de Deus. E eu anotei uma última frase, nesse estudo eu anotei: se a sua verdade não te leva à verdade de Deus, você está vivendo uma mentira. Ah, não, eu tô, essa aqui é a minha verdade, isso aqui é o que eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer. Eu vi até um meme hoje de uma menina orando. Ela tá orando e falou: Senhor, eu vou te orar para que a tua vontade seja a minha vontade. Porque, Senhor, já assim, eu sei que a tua vontade às vezes não pode ser minha vontade, mas podia ser minha vontade. E eu sei que muitas vezes a vontade dele não condiz com a nossa. Só que depois que a gente se enquadra, depois que a gente vive
a vontade dele, a gente percebe que a nossa era nada. Que a nossa nem era tão boa assim. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não fuja da voz de governo do Senhor. Eu não sei qual foi o governo que ele deu para você. Eu não sei no que você tem que se posicionar. Mas é bem melhor se posicionar agora do que ter que ser levado para a posição dentro da barriga do peixe, no meio do vendaval. Confie naquele que te liberou a ordem. Abraão não teve medo quando ouviu: sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele falou: é para ir? Vambora. Mas é para onde? Não sei. Enquanto você caminha, eu te mostro. Confie na voz dele. Silencie as outras vozes, inclusive a sua voz, dizendo para você: você às vezes, você mesmo diz para você que você não pode. Você mesmo olha para você, olha para o tamanho da cidade e fala: não posso ir, manda outro. Mas Deus está dizendo: eu não quero usar outro. Eu quero usar você. Existem obras específicas, Babi. Eu lembro que Deus ministrou isso comigo. Eu falava muito para Deus poder mandar outra pessoa no lugar, sabe? Falava muito: Deus, eu não quero ir não. Manda outro, Jesus. Manda a irmã. Manda a irmã Severina. Manda a irmã fulana. Aí lembro que eu tava lendo a passagem bíblica. Eu nem lembro mais o nome do homem, mas foi um homem que ele pegou o corpo de Jesus e ele levou para o sepulcro. Foi ele que montou o sepulcro. Eu esqueci o nome dele. Mas enfim, ele que cuidou de todo o enterro de Jesus, né? E eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei perguntando assim: Deus, mas esse homem nunca tinha aparecido na história. Ele não andava com Jesus, ele não era discípulo de Jesus. Ele não tinha uma história com Jesus, ele aparece só para enterrar Jesus. Aí eu fiquei perguntando isso para Deus, falei: Jesus, por que não foi Maria que enterrou? Não foi João? Sei lá, até Judas, não sei, se não tivesse se matado, poderia ter enterrado o Senhor, ele não lidava com dinheiro, com essas coisas. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: vá pesquisar um pouquinho sobre como era a situação financeira daquele povo. E aí, quando você vai pesquisar, você vai ver que quem andava com Jesus não tinha muita posição financeira. Algumas mulheres eram levantadas e tal para ajudar o ministério de Jesus, mas eram mulheres que às vezes não estavam ali acompanhando. E aí Deus falou comigo assim: sabe por que quem enterrou foi ele? Porque ele tinha, ó, condição. Agora imagina se ele falasse assim: não vou enterrar, mano. Eu não estava nem andando com Jesus. Manda Maria. Manda Judas. Aí Deus falou assim: não, essa obra aqui específica, é você que pode fazer. Eu não vou levantar o João, nem a Maria. Aí Deus falou comigo: você tá entendendo, Samuel? Tem coisa que é contigo, filha. Não adianta tu falar para fulano. É igual, né? Às vezes a gente tá num culto, já encerrando. Às vezes a gente tá num culto e aí Deus fala assim: abraça fulano. Aí tu fala: não vou abraçar não. Levanta a outra. E tem culto que Deus levanta mesmo. A outra pessoa vem e abraça. Eu falo: meu Deus, tá vendo? Era de Deus mesmo. Veio outra pessoa e abraçou. Mas glória a Deus que Deus não depende de mim pra fazer nada. Aleluia. Mas tem culto que depois eu vou embora e eu falo: ninguém abraçou aquela pessoa. Era pra eu ter abraçado. Era específico. Era comigo. Então, não fuja do que Deus mandou você fazer. Obedecer é bem melhor. Ixi, é bem melhor. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, palavra de uma fujona que já fugiu muito, já enfrentou muito vento, já andou várias vezes surfando na barriga do peixe, mas Deus teve misericórdia, me trouxe para Nínive, me fez cumprir, me fez viver e me disse: levanta e vai. E agora ele fala, eu tô mergulhando. Eu tive uma experiência recente, Babi, no projeto. A primeira edição que eu fiz do Projeto de Mulheres, a segunda edição, eu escutei uma canção, eu fiquei apaixonada pela canção. Eu falei assim: ai, Deus, que canção linda. Ai, eu acho que eu vou levar essa canção pro projeto. Tem tudo a ver com o projeto. Mas Deus falou comigo assim: você vai ministrar essa canção dançando. Eu falei: é o quê? Senhor, eu dançava quando eu tinha 12, 14 anos. Não vou fazer isso. Eu não sou bailarina, isso não é minha chamada. Deus falou assim: você vai dançar essa música. Você vai dançar essa música. Aí contei pra minha mãe: mãe, Deus falou que eu tenho que dançar essa música, mãe. Mãe, não é normal isso. Acho que é coisa da minha cabeça. Minha mãe lembra disso. Minha mãe ria. Minha mãe, Samela, e agora? Eu falei: agora não sei. E aí eu comecei a dar maluca aqui em casa. Eu comecei a botar a música, dançar aqui pra Jesus. Porque assim, eu danço aqui em casa. Às vezes eu quero adorar ele de uma forma diferente. Eu danço com ele. Eu sinto que ele tá aqui. Mas dançar em público. E aí
chegou o dia do projeto. No dia do projeto, Babi, eu tava tremendo igual uma vara verde, porque Deus havia me dito, eu vou mandar você fazer coisas que estão fora da sua capacidade, do seu desempenho, do seu talento. Porque cantar é uma coisa que eu faço já há muito tempo. Ministrar desde os 18 anos, mas dançar, tinha anos que eu não dançava. E aí Deus me deu o projeto, que é uma coisa que eu achava que eu não tinha condição de fazer, e mandou dançar. Minha mãe tá aqui, ó. Veio um dia, Babi, no Refeitas, mãe, a gente vai trazer lá. A gente vai trazer lá. E aí, eu tava Com bem... todo amor e alegria, minha amiga. Com certeza, com certeza. Aí no dia, Babi, botei a roupa pra dançar, entrei numa salinha. 200 mulheres do lado de fora, Babi. Eu comecei a tremer e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu tava com vergonha, não é uma coisa que tá dentro do que eu sei, do que eu desempenho. Falei, Deus, eu só vou, Senhor, porque o Senhor mandou. Porque por mim eu não ia, não. Saí, coloquei a canção, dancei, recebi testemunhos. E eu falei assim, que coisa linda, gente. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso foi mais sobre mim do que sobre vocês. Deus estava me fazendo obedecer. Me fazendo depois colher frutos de obediência. Depois eu saí de lá e recebi os testemunhos. Âmela, que coisa linda. Nem parece que você não tem essa chamada, que você não dança. Então, vai com medo mesmo. E deixa Deus usar você. Porque depois é muito gratificante. Babi, muito obrigada, Babi. Oh, minha amiga, olha, enquanto você ministrava, Deus falou tantas coisas ao meu coração, tantas. Aleluia. Mas, assim, a principal delas que eu achei que, meu Deus, eu não posso deixar de falar mesmo é sobre fugas. E é tão interessante que quando a gente pensa na história de Jonas, a gente logo pensa numa palavrinha, né? Desobediência. Mas eu acho que tão importante quanto essa palavrinha, desobediência, é a palavra fuga. Ele fugiu. E eu tenho aprendido que às vezes a gente realmente pode estar escondido na presença de Deus. O Senhor nos esconde. Muitas vezes Ele nos coloca debaixo das asas dEle, Ele nos separa por um tempo, Ele nos isola por um tempo. Mas tem um propósito. Verdade. Sempre é para a gente crescer, sempre é para Ele se revelar. Quando a gente olha a palavra, a gente sempre vê que quando algumas pessoas estiveram por um tempo escondidas, era para um propósito muito maior. Elas saíram desses esconderijos mais fortalecidas, mais decididas, mais dispostas a algo. Sim. A gente sempre vê que o esconderijo vem de Deus. E Ele tem um tempo determinado. Mas quando a gente vê fugas, a gente vê pessoas dando ré. Quando a gente vê fugas, a gente vê pessoas saindo da rota do milagre. Quando a gente vê fugas, a gente vê pessoas atrasando aquilo que Deus prometeu, que Deus se prontificou a cumprir, a fazer na vida delas. A gente olha para a história de Agar, por exemplo, ela foi 2 vezes para o deserto. A primeira ela fugiu, a segunda ela foi conduzida, e isso foi totalmente diferente. Quando a gente para pensar sobre fugas, a gente vê que tantas vezes a gente busca fugir porque parece mais fácil. E, na verdade, a gente está só atrasando, a gente está só boicotando, procrastinando, se afastando daquilo que é o melhor para a nossa vida. E a gente precisa despertar para isso. Porque a gente é tentada a fugir o tempo inteiro. Não é verdade. O tempo inteiro. O que eu posso fazer para chegar mais rápido? O que eu posso fazer para não doer tanto? Ei, a gente precisa aprender a enfrentar os nossos processos. E você não atrasa só na sua vida, né, Babi? Você atrasa na vida de outras pessoas, porque Jonas se atrasou, ainda atrasou o que Deus queria fazer na vida do povo de Nínive. Então, nunca Deus dá um projeto para você que é só sobre você. Quando Deus dá a arca para Noé e para a família, sempre vai agregar mais alguém. Então, quando você diz não para o que Deus está mandando você fazer, você está adiando coisas incríveis na sua vida e na vida de outras pessoas. É verdade, amiga, é verdade. E olha, enquanto a gente falava aqui sobre fugas, Deus ministrou ao meu coração que tem pessoas aqui nessa live que, ao invés de lutar pelo casamento delas, está fugindo. Às vezes é mais fácil você dizer assim, ó, vou separar, não aguento mais, está doendo, não estou dando conta, não aguento mais ouvir esse tipo de coisa. Ei, a fuga, ela pode ser mais fácil, mas não é a vontade de Deus para a tua vida.
Eu sei que tem alguém aqui nessa live que precisa dessa palavra. O Senhor falou muito forte ao meu coração. Eu quero te dizer, não desista da tua família. Não desista do teu casamento. Persevere, enfrente esse processo. Busque o caminho que o Senhor trilhou, o caminho do milagre. Pode ser mais difícil, mais doloroso, mas é o caminho do milagre. Não saia dessa rota no nome de Jesus. No nome de Jesus. Minha amiga, sabe o que mais Deus ministrou meu coração enquanto você falava? Você falou sobre o sono de Jonas, né? E é aquela, a desobediência habitual, ela gera um comodismo mesmo na gente, né? Enfim, eu até falei sobre isso quando eu ministrei no Filhas do Rei. É sobre a lepra. Sabe por quê, gente? A lepra é uma doença caracterizada pela insensibilidade. A pessoa descobre que está com aquela doença porque aquela área fica sem sensibilidade. Não sei se é calor, se está frio, nada disso. Não consegue discernir Não o ambiente, sente nada. temperatura. Exatamente. E às vezes essa lepra fica incubada por anos. Até que ela venha para a luz, até que seja descoberta. Hoje é a hanseníase, né, que chama, mas isso é muito sério. Quando a gente começa a descobrir uma área da nossa vida que já está tomada por insensibilidade, é porque a gente está sofrendo de alguma doença. Seja na nossa alma, seja no nosso espírito, ali tem lepra. E não adianta fazer como Neemias, vestir uma capa bonita, uma roupa de valente, de forte, dizer assim, ei, estou muito bem, obrigada, sou corajoso, sou valente, vou enfrentar, quando na verdade, por trás da capa, há feridas, há doença, há feridas abertas, há sangue. Sabe, eu não sei que tipo de ferida você tem tentado esconder, mas eu quero te dizer que se há insensibilidade em alguma área da tua vida, se você não se importa mais, se você não liga mais, ei, alerta vermelho pode ser sinal de lepra. E lepra na alma, lepra no espírito, lepra na mente. E precisa de tratamento. Precisa de tratamento no nome de Jesus. Porque senão você vai perder muito por não ter despertado a tempo. Não durma o sono da desobediência. Não deixe a insensibilidade roubar de você a sua vigilância. Não deixe a insensibilidade roubar de você a sua aliança, a sua conexão. Não deixe, desperte no nome de Jesus. Gente, sabe o que eu acho lindo? Que Deus, ele é um Deus que ama exaltar improváveis. E eu vou finalizar falando sobre isso. Você falou, amiga, sobre a mulher encurvada. E se a gente olhar para a palavra, a gente vai ver tantas pessoas que não têm nenhum nome citado na palavra, mas que nos ensinam tanto. Tanto, tanto. Vamos lá na viúva de Naim, na mulher do fluxo de sangue, na mulher encurvada. Ei, o nome da gente não significa nada se a gente não tiver posicionamento. Muito mais importante do que o nosso nome é a postura, o posicionamento que a gente tem diante de algum desafio. E eu quero te dizer que não adianta você ter um nome muito lindo, muito respeitado, se a sua postura não for digna do nome que você tem, do nome que você carrega. E mais do que o seu nome, você é de Cristo, você é filha, você é filho, você é herdeiro. Ei, você caminha, você não é fruto de um acaso, você não é um acidente, você é fruto de um propósito. Você carrega um nome de Jesus na tua história. O teu posicionamento tem que ser coerente com isso. No nome de Jesus, desperte para isso. Você pode se achar improvável, mas sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus não está nem aí para o nosso sentimento de incapacidade. Aleluia. Amigo, o Davi Sasser veio numa live aqui com a gente. E eu falei isso para ele, foi tão engraçado. Ele fez assim, ó. Eu falei, Davi, sabe para que Deus não está nem aí? Ele me olhou assim, eu falei, para o nosso sentimento de incapacidade. Porque ele sabe que nós somos incapazes mesmo, ele sabe. Isso não é surpresa. É por isso que quando Moisés está ali dialogando com Deus, Deus nem responde. Porque isso para Deus é irrelevante. Ele sabe que a gente é humano e a gente vai se sentir incapaz mesmo. Mas não é na nossa força, é na força dele. É isso. É na força dele, é no que ele tem para a nossa vida, é do jeito que ele vai fazer, ele que vai conduzir as armas, ele que vai dar. Ainda que sejam armas improváveis, ainda que seja como Jael, uma estaca e pronto, deu.
É com isso que a gente vai derrotar o inimigo. Ainda que nós sejamos improváveis, com armas improváveis, Aleluia. é isso. É Deus faz. Glória. Deus faz. Pare de perder tempo se justificando, pare de perder tempo se lamentando e comece a alimentar a tua fé, Aleluia. porque é ela que vai te mover no sobrenatural. No nome de Jesus, eu falo isso para vocês e até para mim, porque muitas vezes a gente se vê diante de algo e a gente pensa que não vai dar conta. Realmente a gente pensa que não vai dar jeito. O que você passa, minha amiga, eu passo também. Deus bota os desafios na nossa vida, a gente fala assim, ó, oi? O pessoal fica achando que a gente quer tudo, né? Ah, eu não queria não, gente. Tem muita coisa que eu não queria não. Depois que deu certo, eu até queria. Mas o início dá medo, porque quando você vê a arca pronta, caramba, a arca tá pronta, a chuva tá vindo. Ó, planou, perfeito, ainda bem que eu fiz essa arca. Mas quando vem o projeto e você olha, não tem martelo. Vamos lá, época de arca. Não tem martelo, não tem serra elétrica, não tem ferramenta realmente me agilize o trabalho. Você olha para as suas ferramentas e olha para o projeto, meu filho, você tem medo, você quase pede para Deus levantar outro mesmo. Senhor, tem gente melhor, tem gente mais capacitada do que eu. A Noé, ele nem era especialista nisso, acho que ele era agricultor, não é isso? Acho que Noé era agricultor. Agricultor, o cara cuida de vinha, de plantação, e Deus manda ele construir. Deus, tem marceneiro na terra, Senhor. Fala com o marceneiro ali. Converte o marceneiro ali, Jesus. Eu contei uma situação sobre isso, que uma vez eu estava no trem, na minha época que eu fazia faculdade e descia de trem, e Deus falou pra mim, vai no vagão, no segundo vagão, e tem uma pessoa assim, assim, você vai abraçar ela. Eu comecei a achar que eu tava maluca. Porque eu falei, Deus, tem alguém de Deus naquele vagão. Não é possível, Senhor, que tem que ser eu aqui de trás, esse japeri lotado. E eu vou lá pro segundo vagão. E aí, resumindo, fui eu. Cada estação que eu passava, eu tentava ir um pouquinho mais para dentro do vagão. Encontrei a mulher, abracei a mulher. Depois a mulher desceu e ainda teve uma irmã que falou assim, menina, foi de Deus você abraçar ela, que Deus tá um tempão falando para eu abraçar ela. Eu falei, irmã, da próxima vez tu abraça? Porque eu tava lá no último vagão, eu tive que vir aqui porque tu não abraçou. Então, é intransferível. Eu gosto de dizer isso, não é porque você é insubstituível, mas é intransferível o que Deus quer fazer através de você. Intransferível. É verdade, minha amiga. E sabe o que eu queria te pedir? Queria que a gente, não sei se tem preparado aí, de repente, mas para a gente cantar mais um louvor. Tá ótimo. E, a tua mãe tá até aí, né? Se a gente tivesse combinado, vocês cantavam aquele louvor juntas aqui, que ia ser lindo demais, gente. Mas vocês vão voltar e vão fazer um bem lindo aqui pra gente. E eu queria que a gente ministrasse um louvor e no final a gente orasse. Eu queria que você orasse, amiga, por cada pessoa que está aqui. Eu vi muitos pedidos de oração aqui ao longo da nossa live, vi muitas pessoas emocionadas aqui comentando. E eu queria que a gente orasse por pessoas que têm buscado fugas, né? Por pessoas que têm vivido insensibilidade de alguma maneira e têm se afastado do projeto de Deus para a vida delas, por pessoas que têm adormecido diante de dificuldades na hora que é para elas se levantarem e despertarem e agirem, obedecerem. Sabe, pessoas que têm se acovardado, pessoas que têm deixado o medo dominar, sabe, ao invés de elas dominarem o medo e irem com medo mesmo, não, vou dominar sobre isso, eu vou com ousadia, vou com coragem, porque Deus está comigo. Então, assim, que Deus colocar no teu coração para orar, para ministrar aqui por nós. Primeiro a gente louva e depois você já pode orar aí, que eu vou finalizar e vai ser... Tenho certeza que tem vidas aqui que vão ser marcadas, estão sendo marcadas nessa live. Amém. Vamos adorar. Glória a Deus. Ai, ai. Aleluia. Vai ficar salva, gente, por 24 horas. O pessoal está perguntando. 24 horas aqui no Insta e depois vocês vão assistir lá no canal do YouTube. Amém. Essa canção Deus me deu para me lembrar que a tempestade não me matou. Glória a Deus. Aleluia. Não chore. Eu entendo, não é nada fácil. Ver tudo fora do lugar dá um cansaço. Estava tudo bem e o vento bagunçou tudo aí dentro de você. Você subiu na embarcação
e chamou Jesus para entrar. Só não esperava que a tempestade iria te alcançar. Por pouco, mas sobreviveu. Doeu, mas você venceu. A tempestade veio e quase o teu barco foi a pique. Foi quase, mas não derrubou. Foi quase, a lágrima rolou. Foi quase, quase não suportou. Foi quase, mas não te matou. Foi quase, mas não derrubou. Foi quase, a lágrima rolou. Foi quase, mas a tempestade não contava que Jesus estava ali. Você subiu na embarcação e chamou Jesus para entrar. Só que você não esperava que a tempestade iria te alcançar. Foi por pouco, mas sobreviveu. Doeu, mas você venceu. A tempestade veio e quase o teu barco foi a pique. Foi quase, mas não derrubou. Foi quase, a lágrima rolou. Foi quase, quase não suportou. Foi quase, mas não te matou. Foi quase, mas não derrubou. Foi quase, a lágrima rolou. Foi quase, só que essa tempestade não contava que Jesus estava ali. Eu sei que já balançou e a água já entrou, mas barco com Jesus nunca, nunca naufragou. O vento soprou forte e as águas agitaram, mas olha pro teu lado, Jesus está no teu barco e disse: aquieta, aquieta, aquieta. Ei, mas se cale, se cale, se cale. Agora quem fala sou eu, nunca perco uma batalha. Hoje foi essa tempestade que perdeu. Foi quase, mas não derrubou. Foi quase, a lágrima rolou. Foi quase, quase não suportou. Foi quase, mas não te matou. Foi quase, mas não derrubou. Foi quase, a lágrima rolou. Foi quase, mas a tempestade não contava que Jesus estava ali. Ele estava ali. Jesus não saiu do nosso barco. Jesus está aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Quem perguntou a canção? Minha mãe já escreveu aí. Foi quase. Samela Pacheco, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar. Espírito Santo de Deus. É diante da tua presença que nós estamos. Diante de uma presença, Senhor Jesus, que o inimigo não pode resistir. Ficou mudo, gente. A Samela está orando. Assim que ela abrir os olhos, eu vou falar aqui para ela. Esteja em oração. No nome de Jesus, nós vamos orar novamente. Ficou mudo mesmo, gente. Tá mudo, amiga. Tantas pessoas... Voltou. Ô, Glória, voltei? Voltou, amiga. Tantas pessoas têm sussurrado mentiras sobre a nossa vida, dizendo:
Se não tá bom mesmo, pra que vai ficar nesse casamento infeliz? Mas não é o que eu creio. Eu creio numa presença que restaura tudo. Até a tristeza salta de alegria diante da tua presença. Eu creio que o amor é capaz de trazer transformação sobre todas as situações. E que o amor pode encobrir uma grande nuvem de transgressão. Senhor, que corações venham despertar para perdão. Que corações venham despertar para, Senhor Jesus, relacionamento contigo. Que corações venham despertar, Jesus, para renúncia, para arrependimento. Pai, que o temor seja restaurado nos nossos corações. Para que, Senhor Jesus, nós não possamos dormir enquanto o nosso barco está se sacudindo, enquanto o inimigo está cirandando na nossa família, enquanto o inimigo está cirandando na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira. Senhor, a nossa vida está sob nova direção. E a direção, Senhor, é o Senhor. É o Senhor que governa isso aqui. Então, que nós não possamos ser, Senhor Jesus, setados, seduzidos pelo sono que o inimigo quer que nós durmamos, para que nós não consigamos vencer batalhas, porque guerreiro dormindo não vence batalha, Senhor. Desperta esses guerreiros, essas guerreiras, em nome de Jesus. Acende nossos corações, Senhor Jesus, com temor, acende nossos corações com obediência e acende nossos corações com amor à tua presença, porque, Senhor, se nós não tivéssemos amor, seríamos como lata que soa, uma lata vazia, que faz barulho por fora, mas não tem nada dentro, não tem conteúdo. Então nos enche de amor, em nome de Jesus, Senhor. Seja resposta na vida dessas pessoas, seja resposta dentro desses lares. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, amém. Sama, que Deus te abençoe, minha linda. Amém. Te encha cada vez mais da unção dele, que você seja revestida, você e tua casa, da proteção do Senhor, da autoridade de Deus. Que cada um dos seus sonhos se realize da maneira mais linda, no nome de Jesus. Que cada um de vocês que estão conosco nessa live, sejam revestidos do poder de Deus, sejam tomados pelo poder de Deus. Que Deus derrame graça, paz, saúde, alegria, no nome de Jesus. Recebe aí, Zuleide, Esther, Jaquezinha, minha linda, te amo. Aleluia. Que Deus continue te abençoando. Fernandinha Passos aí com a gente. Meu Deus, Marcos, meu amigo, que Deus te abençoe. Andréia, eu vi Andréia Oliveira. Deus, que o Senhor possa vir trazendo sustento para a família da Jode, Senhor, que estava clamando aqui por alimentos. Que o Senhor possa vir a suprir a sua casa, abrir portas de emprego, de sustento para a vida dela, para a família dela. Deus, vi tantas pessoas especiais aqui na live. Senhor, toma a vida da Elaine Michele, que estava aqui com a gente, já esteve com a gente aqui no Papo de Fé. Ana Paula Almeida, Aparecida, pastora Lu, meu Deus, pastora Luciana Nunes, que eu amo. Um beijo, que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Minha família está aí também, Sana, minha mãe, minha sogrinha. Gente, que Deus abençoe vocês. Todo mundo ligado. E olha, você que está aí com a gente, pega essa palavra e não deixa ela sair, não. Não deixa ela escorrer pelos seus dedos, não. Traz ela para o teu coração, para a tua vida, porque a Sama entregou chaves aqui poderosas para a nossa vida, para a nossa história. No nome de Jesus, não abra mão delas. Essa live não vai ser só mais uma live, ela vai ser a live que pode mudar a sua vida. No nome de Jesus. Minha amiga, manda um beijo lindo, um beijo enorme para tua mãe maravilhosa, que está aqui também com a gente. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu sim, pela tua unção, pelas tuas renúncias para poder jorrar a presença de Deus sobre nós. Amo você demais. A gente está, ó nós, ó. Até a próxima, ó. Beijo. Beijo, minha linda. Deus te abençoe mais e mais. Eita, gente, Deus é lindo, né? Que live, mais um Papo de Fé aí, cheio da graça e da unção do Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe você. E olha, não esqueçam, semana que vem tem mais Papo de Fé, viu? E amanhã eu vou estar numa live ministrando também aqui no Insta. Tá lá nos stories, corre lá para você ficar ligadinho com a gente, ativa o lembrete, a notificação. E vem com a gente. O pessoal perguntou se a live ia ficar salva.
vai ficar salva, gente. Fica por 24 horas aqui no Insta e depois eu deixo salva lá no canal do YouTube. Vocês podem acessar. Lá na minha bio tem um link. É só clicar no link, selecionar a opção YouTube, se inscrever no canal e tudo que acontece aqui no Papo de Fé tá registradinho lá no nosso canal também. Um beijo enorme, meu amigo, Pastor Marcos, Deus te abençoe, nós estamos juntos. Gente, Zuleide, minha linda, ai gente, tanta gente linda aqui. Oh, meu Deus, Tainá, que Deus te abençoe. Gente, que Deus abençoe vocês de forma muito especial. Até a próxima, com mais Papo de Fé. Semana que vem, gente, quem vai estar conosco na segunda-feira é a Cicerônica. Gente, não percam, uma mulher de Deus que vai jorrar sobre as nossas vidas também. Vai ser uma noite marcante e muito especial. Vem comigo, chama todo mundo e vem, porque olha, Deus tem feito aqui no Papo de Fé, viu? Deus tem feito e tem feito de forma sobrenatural. Pega essas chaves aí e avance, no nome de Jesus. Gente, uma coisinha que a gente não pode esquecer de fazer aqui na live. Não deixem de orar pela Flórida. Os furacões estão assim a todo vapor por lá. E eu tenho muitos amigos lá na Flórida e eu queria contar com a tua oração. Eu estou aqui em oração também, para que Deus guarde e proteja toda a cidade, todo o estado, né, gente? E também cada família ali, cada um dos nossos amigos, cada uma das pessoas que estão ali tão preocupadas com tudo que está acontecendo, viu? Que Deus traga realmente proteção de todas as formas para cada uma dessas famílias, no nome de Jesus. Um beijo. Ai, Zuleide, linda, te amo, minha amiga. Beijo, gente. Até a próxima, em oração, viu? Conto com vocês. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.